Borromeu, ele nasceu em 1538, né, de uma família ilustre, a família Borromeu. Ele se formou em Direito e aos 22 anos ele foi feito cardeal. Cardeal naquele tempo era um título só, hoje também é um título, mas ele não foi ordenado padre. O seu tio era o Papa, o fez cardeal. E 2 anos depois seu irmão morreu, Frederico Borromeu. Então São Carlos foi chamado, Carlos naquele tempo, né, foi chamado para substituir o irmão, para cuidar dos bens da família. E diria que aquele momento foi a grande conversão na vida de São Carlos, que aí ele deveria decidir entre a vida eclesiástica, entre ser padre, ou então continuar dirigindo a família, continuar levando adiante a gestão dos bens da família, né? E Carlos naquele momento toma a decisão de ser padre. Então, em 1563, ele é ordenado padre e é ordenado ao mesmo tempo bispo, é nomeado arcebispo de Milão. Borromeu, ele nasceu em 1538, né, de uma família ilustre, a família Borromeu. Ele se formou em Direito e aos 22 anos ele foi feito cardeal. Cardeal naquele tempo era um título só, hoje também é um título, mas ele não foi ordenado padre. O seu tio era o Papa, o fez cardeal. E 2 anos depois seu irmão morreu, Frederico Borromeu. Então São Carlos foi chamado, Carlos naquele tempo, né, foi chamado para substituir o irmão, para cuidar dos bens da família. E diria que aquele momento foi a grande conversão na vida de São Carlos, que aí ele deveria decidir entre a vida eclesiástica, entre ser padre, ou então continuar dirigindo a família, continuar levando adiante a gestão dos bens da família, né? E Carlos naquele momento toma a decisão de ser padre. Então, em 1563, ele é ordenado padre e é ordenado ao mesmo tempo bispo, é nomeado arcebispo de Milão, não é? E aí começa toda a história dele com Milão, não é? Ele vai ser um grande arcebispo de Milão, ele vai visitar muito a sua diocese. Naquele tempo os bispos nem moravam na diocese. São Carlos vai ser um grande exemplo de bispo nesse sentido, que ele vai morar em Milão, ele fixa a residência em Milão, ele visita toda a diocese dele. Ele foi um pastor assim muito atuante na vida da diocese dele, ele visitou toda a diocese dele várias vezes. Ele foi um homem de uma profunda caridade. Milão no ano 1576 foi tomado por uma peste. E nesse tempo da peste, o que aconteceu? Os governantes saíram da cidade. O bispo, que estava fora fazendo visita pastoral, ele entrou na cidade para organizar a caridade, para organizar a assistência aos empesteados. Não é? Isso fragilizou um pouco a sua saúde. Isso, ele, até os seus bens, ele colocou à disposição para o cuidado dos empesteados, para o cuidado dos pobres, né? Ele era de uma família rica e colocou os bens à disposição. Ele deixou no testamento dele os bens dele para um hospital daquele tempo em Milão. Isso marcou muito a vida e a história de São Carlos e a cidade de Milão. Nesse tempo São Carlos andava, como naquele tempo Carlos ainda, né, o arcebispo Carlos Borromeu, andava com uma cruz pela cidade, para que as pessoas pudessem ver o Cristo, pudessem ver a cruz de Cristo, e ali encontrar esperança, ali encontrar força para viver aquela situação de limite, que era uma situação de peste, tanta gente morria, tanta gente, uma situação sem esperança. Ele morreu em 1584, né, morreu assim, fruto. Ele era um homem de uma profunda penitência, era um homem muito penitente, era um homem assim, de uma profunda oração, né, de um profundo amor à Eucaristia. Ele foi um grande bispo para
para a cidade de Milão, né, para Milão daquele tempo. Ele colocou em prática as orientações do Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento criou estamos no contexto ali da reforma, da contra-reforma, principalmente, com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento criou seminários, ele foi um dos primeiros a criar na sua diocese seminários, ele organizou a vida pastoral da sua diocese. E ele é exemplo eu diria, do papel civil de um bispo. Né? No momento em que as autoridades, mediante a peste, mediante as autoridades se retiram, abandonam a cidade, ele entra para organizar a caridade, quer dizer, assistência aos empesteados, aos pobres. Ele entra na cidade, ele não abandona o seu povo. Né? Exemplo de bom pastor, né? Do bom pastor que é capaz de amar o seu povo, as suas ovelhas, a ponto de dar por elas a própria vida. Legal. E aí ele morre em 1584. Dia 3 de novembro de 1584. E aí como que se dá toda essa história, né? Depois de se tornar santo? Ele se tornou santo pouco tempo depois. Em 1600 e um pouquinho ele já foi canonizado. Né? Por causa da vida dele, por causa assim, do exemplo de pastor que ele foi canonizado pouco tempo depois. Foi um homem que, assim, de uma profunda caridade e de profundas iniciativas e de iniciativas bonitas, no sentido de que o seu povo tivesse esperança, o seu povo tivesse a força da fé e o sustento da fé para viver aquele momento de peste, aquele momento limite da vida, da existência da cidade.